Muito boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, 20/8, 5 horas e 2 minutos. Primeiramente, eu gostaria de saber se todos me ouvem, se a imagem está legal. Dia meio tenso, né? Todo mundo esperando notícia, todo mundo aguardando umas informações mais relevantes para a gente poder dar andamento, tanto no nosso mercado interno e relacionando isso com o mercado externo. Charlão hoje está indo tirar férias merecidas, ter um bom aproveitamento. A gente vai dar sequência aqui no canal com todo o nosso projeto, tentando trazer da melhor forma possível a informação para vocês, para que vocês consigam entender a lógica do mercado, entender que não existe somente um mercado dentro da renda variável, entender todas as facetas e a sopa de letrinhas que a gente pode se aproveitar dele, né? Ontem nós falamos em relação a lavagem de dinheiro, inside trading, em front runner, que são mecanismos errôneos, né, que as pessoas acabam se aproveitando de informações. E hoje a gente vai dar sequência nele, tá? Tudo bem por aí, pessoal? Como vocês estão? Leonardo tá por aí. Boa tarde. Vamos lá. Eu vou rapidamente trocar minha tela aqui para a gente dar sequência. Então, legal. Pessoal, primeiro ponto que eu gostaria de comentar, ontem acabou não dando tempo, em relação a sistemas de inside trading, né, existe um segmento que chama Chinese Wall, que seria uma segregação de atividades, tá? O intuito disso, boa tarde Gustavo, tudo bem? O intuito desse Chinese Wall, inclusive isso foi uma questão de prova, tá? Que é exatamente esse tema, esse termo exato, né? O que é o Chinese Wall? Ele vai assegurar o cumprimento da legislação vigente. Então ele é uma forma, é uma barreira de comunicação entre setores da mesma instituição, que é para evitar o sistema do inside trading. Ou seja, se eu tenho um setor que está verificando a possibilidade física ou comercial de um determinado produto. É lógico, o pessoal que trabalha em vendas acaba tendo um certo contato com o pessoal de desenvolvimento. Então esse tipo de informação ele não pode vazar. Então para isso que existe dentro das companhias aquele nível A, nível B, nível C de informação, né? Até onde que setores podem saber sobre outros setores ou sobre toda a segregação da companhia. Esse termo recebe o nome de Chinese Wall. Então às vezes tem empresas que ela tem restrição de entrada de funcionários em determinados locais, por exemplo, design e desenvolvimento, ou mesmo setor pós-vendas, ou o pós-vendas conversar com o pessoal de vendas, ou o pessoal de planejamento conversar com determinadas áreas em relação à escassez de produção ou escassez em resolução de estoque. Então todo esse mecanismo ele vai fazendo com que se evite, se quebre essa barreira do inside trading, para evitar, certo? Em cima disso, do Chinese Wall, ele acaba com aquela situação de ontem que não deu para dar continuidade. Hoje a gente começa a falar sobre algumas instruções da CVM, dentro daquele conceito da APMEC em relação ao conteúdo programático, a tudo que o analista deve estar sabendo, ou tudo que o analista deve estar tendo como informação para formar a sua opinião ou para formar a sua postura. Então nós temos a primeira questão, que é a ICVM 358, ela é de 2002. Eu deixei o link aqui embaixo para vocês. icvm.gov.br, legislação, instrução, instrução 358. O que ela diz basicamente? Ela tenta prever a questão de fatos relevantes. Ou seja, a companhia está sabendo de alguma informação e como que ela deve tratar dessa informação para levar até o público. Quem deve fazer, como deve ser feito, que hora deve ser feito,
se ela não puder revelar naquele momento, como que ela deve fazer com que o próprio Chinese Wall, né, toda essa situação faça com que ela segure esse tipo de informação e as responsabilidades dela, tá? O pessoal está chegando por aí, o Eduardo está por aí, Gustavo, Leonardo. Então, vamos nessa. Então, aqui. Então, ó, ela vai estabelecer vedações e condições para a negociação da ação da companhia e impedência a fato relevante não divulgado ao mercado. Informações claras sobre a aquisição de lotes significativos e ações da empresa. Isso normalmente até na própria plataforma, o Trade pelo menos, ele tem esse campo que você consegue colocar os fatos relevantes, tá? Mas tem pessoas que usam o terminal Bloomberg de notícias, ou Investing, o TradingView também tem algumas coisas em relação a isso. O que mais? Vamos lá. Então, o que é considerado um fato relevante? Tá? Pelo conceito dessa ICVM 358. É qualquer decisão, deliberação, fato político, administrativo, técnico ou negocial tomado por seus controladores que possa interferir no modo ponderável em cotação de valores e decisão de investidores de comprar ou vender ativos. Tá? Esse é o conceito. Caiu exatamente essa pergunta para mim. Fato relevante dentro da ICVM de 358 é opção A, opção B, opção D, nesse sentido. Tá? Então você tem que meio que decorar essa parte para você entender, conseguir ir bem na prova lá. Mas para o nosso dia a dia a gente precisa saber o que é esse fato relevante. Então quando ele fala assim, qualquer tipo de informação, por exemplo, se um diretor o grupo de acionistas quer aumentar sua posição em relação à companhia, ou vem um investidor externo e quer comprar determinado porcentagem da companhia. Isso com certeza vai impactar as ações, né? Vai impactar diretamente a cotação de ação. Isso tem que ser divulgado abertamente ao público e de forma equitativa. Lembra que a gente viu lá no código de ética da PMEC, nós vimos em governança corporativa, ele começa a se juntar e começa a ficar redundante a informação. Tá? Como que eles devem fazer? Deve ser enviado. Quem que é o responsável por isso? É o diretor de RI da empresa. Ele tem que enviar um documento para a CVM ou balcão organizado. E da mesma forma, ele tem que saber guardar sigilo, para que a informação possa ser amplamente divulgada para todos os mercados envolvidos. E no mínimo para jornais de grande circulação ou portal de notícia com acesso irrestrito às informações integrais, sem a necessidade de exclusividade de assinantes. Caso a informação possa impactar outros mercados, como a DR, verificar a divulgação de forma instantânea entre os mercados, mas priorizando o mercado local. O que quer dizer com todo esse slide? Tá? Quem é responsável para entregar esse tipo de informação de fato relevante? É o diretor de relações com o investidor. Somente ele pode emitir o relatório tanto para a CVM quanto para o balcão organizado. Outra pessoa da assessoria pode mandar? Não, somente ele. Só ele tem essa competência para isso. Caso eles estão numa reunião e decidam, viram que tem um fato relevante, ele não pode soltar naquele momento. Todos que estão envolvidos naquela reunião, eles têm que guardar segredo. Eles não podem soltar justamente pelo insider trading, né? Então eles têm que guardar essa informação. A partir do momento que se divulgar, todos os envolvidos vão estar respondendo legalmente por essa informação. E então o diretor de RI é que tem essa responsabilidade principal. Outra questão, toda vez que ele mandar essa notícia, tanto para a CVM, que acaba disparando no portal dela ou nas plataformas, ele tem que enviar essa notícia também para portais, internet, jornal, televisão, seja qual for o nível de atuação da empresa em si, ele vai ter que mandar isso para se tornar público. Se você tem um site, por exemplo, se você tiver com o site da UOL que manda esse tipo de informação para você, essa informação ela tem que ser pública. Eu não tenho que estar logado no site e eu não tenho que ter uma informação privilegiada em relação a essa informação. Ou seja,
o cara tem que estar logado ou somente o assinante que vai receber essa informação, ou somente o assinante que vai receber essa informação antes, né? Isso não pode acontecer. Tem que ser de forma equitativa. Aquilo que a gente falou, né? Respeito ao investidor e todos têm que ter a mesma informação no mesmo momento. Então é exatamente isso que a ICVM 358 trata. Tá? Ela tem mais uma série de questões em cima dela, até comento com vocês, quem tiver interesse ou quem estiver estudando para ser analista CNPI, pegar essa instrução, ler de cabo a rabo, só que assim, ela passa a ficar muito redundante em termos do que a gente está vendo aqui. Acaba sendo repetitivo demais. Porque a gente vai pegar ela é bem extensa e ela acaba se tornando exatamente as mesmas informações que a gente estava passando. Eu prefiro a gente dar sequência e para as outras CVMs que caem e principalmente na 598, que é onde que mais pega para o analista financeiro. Por enquanto aqui tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá no chat aqui. Ó, o Martini tá por aí. Boa tarde, Martini. Obrigado, cara. Por enquanto está tranquilo aqui, pessoal? Essa questão de fato relevante. Então, às vezes, quando a gente até entra em leilão a ação, né, durante o pregão, às vezes eles podem até pedir a paralisação de negociação porque vai sair algum fator relevante, que é aquele termo que a gente viu lá, que eles esfumaçam, né? Eles vão dar uma brecada na cotação ou brecada na cotação para poder entender o fato relevante, o que está acontecendo. Se a empresa tem uma alta volatilidade no dia, sobe mais de 20% ou menos de 20%, ela pode também ser bloqueada a negociação dela justamente para entender o que houve. Se foi algum posicionamento grande de algum investidor novo, se foi algum dedo gordo, se houve algum fato relevante que possa ter afetado a empresa momentaneamente ou privilegiado. Então, em cima disso que a 358 trata. Após isso, vem a CVM 359. Essa é bem interessante. Isso daqui trata de switchability. Tá? Esse switchability, acho que todos devem ver, devem estar verificando. Quando você abre a sua plataforma, abre o seu home broker, abre a sua conta na corretora, tem um questionário que a gente tem que responder. Esse questionário para dizer qual que é o nosso perfil ou qual produto que estaria liberado para a gente poder operar naquela corretora. Ou até mesmo qual produto que a gente pode receber de oferta de compra ou de venda do analista de investimento. Recentemente, inclusive, teve várias pessoas que estavam me procurando que eles foram abrir uma operação no home broker e não conseguia fazer. E eles falaram, não, olha, tem margem, tem tudo, não sei o que aconteceu, travou, será que travou a plataforma, travou a corretora, o que foi? E aí eu lembrei eu estava estudando essa parte, aí eu comentei com eles foram ver e estava vencida esse relatório de análise deles, que eles fizeram de perfil. Então, momentaneamente, a corretora não poderia deixar eles operarem sem que eles tivessem a total ciência dos fatos. Né? Então, fiquem espertos, deem uma olhada a quem já opera. Essa questão de switchability. A gente vai começar a falar sobre ela agora. Basicamente, hoje a nossa aula vai ser em relação a ela, que tem bastante contextos para a gente tentar entender. Não é uma instrução grande, mas é bem legal. Então, o que é isso? Opa. Vamos lá. Switchability. 359. Tá correto. Aqui teve um slide que eu acabei fazendo duplicado aqui. Se pegar a 539 na CVM, ela fala assim, ó, dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao cliente. Eu até deixei o link dela aqui embaixo. Quem não quiser copiar todo esse link, simplesmente joga no Google, no seu site de busca, de procura, colocar ICVM 359. Ele já vai aparecer, dá para vocês pegarem e lerem. Tá? Basicamente é o dever de realizar a verificação do perfil do cliente para poder utilizar ou entender as recomendações de produto e serviço dentro de um sistema de investimentos.
quando a gente comentou ontem e conversou ontem em relação à lavagem de dinheiro que as companhias, que as corretoras ou bancos, junto lá, toda aquela sistemática do COAF, quem não pôde assistir, depois acessa aqui no meu canal ou no canal do Charles, para ver a questão da criação do COAF, todas as regras. Mas assim, ali você tem que entender quem é o seu cliente. Essa instrução é para entender o que o seu cliente deseja, o que ele precisa, o que ele necessita e qual o conhecimento dele. Então, em cima disso, tem uma série de questionamentos que tem que ser feitas, né, e o porquê disso. Tá? Então, basicamente, a Suitability, a 359, ela trabalha em cima desse sistema. Então, como que ela faz? As regras são aplicáveis para recomendações de produtos ou serviços para cliente por contato oral ou escrito. Então, para isso, deve-se realizar uma API, que é uma análise de perfil de investidor, aquele questionário que a gente responde, né, para adequações de produtos e serviços. Então, tem corretoras ou bancos que, quando você quer fazer, simplesmente aparece um questionário para você responder. E tem corretoras que contam com assessores de investimento que eles, além desse questionário, eles entram em contato com cada cliente para saber o que a pessoa deseja, qual que é o nível de intensidade de conhecimento que a pessoa tem, qual o tempo de análise ou o tempo de investimento que a pessoa pretende ter. Então tem várias estimativas. Tá? Não existe um conceito, um padrão para esse tipo de questionário, para esse tipo de análise de perfil. Tá? Existem alguns itens que deve se ter como regra e cada uma pode ou não trabalhar num processo de melhoria contínua, tá? Que aí já entra também naquele sistema de governança corporativa. Tá? Da mesma forma que se trabalha com empresas e com ações, o sistema como um todo ele acaba trabalhando nesse sentido. Tá? Então, quais são as verificações que devem ser feitas, né? O que uma corretora, um banco de investimento ou uma agência deve fazer com seus clientes? Então, ela tem que pensar, se o cliente possui conhecimento necessário para entender os riscos do produto ou operação, se o produto ou operação está em linha com o objetivo de investimento do cliente, e se a instituição financeira do cliente é compatível com o produto / operação. Recentemente recentemente vira e mexe aparece alguns casos, né? Agora menos justamente por essa ICVM que foi de 2013. Mas a gente sempre ouve falar alguma pessoa que viu uma chamada, um call ou mesmo uma indicação de compra ou de venda, principalmente em opções que é extremamente alavancado e que você pode virar pó todo o seu dinheiro. E pessoas acabam operando isso e acabam perdendo muito dinheiro e depois isso entra em contato ou processam as corretoras ou os bancos que eles não tinham esse relatório, não tinham essa informação. E aí os bancos e as corretoras são obrigados a ressarcir o pessoal. É dever de quem detém o conhecimento passar informação de riscos e rentabilidade e a segurança que pode ter ou não aquela aplicação que ele vai fazer. Então, lembrando, quando a gente fala em renda variável, é ilegal, além de ser impossível, alguém poder falar que uma renda variável tem uma garantia de ganho. A renda variável você pode ter, lembra aquela senoide que a gente viu, né? Ela pode ter horas de lucro, horas de prejuízo. Você não consegue determinar em nenhum momento, dentro de uma renda variável, a garantia que a pessoa vai ter algum tipo de rendimento positivo, que ela vai obter algum lucro na operação dela. Então, todas essas, inclusive é um dos princípios da pirâmide, né? Quando a gente fala em pirâmide financeira, toda vez que vocês tiverem algum tipo de convite ou anúncio falando, olha, ou até colegas que falam, não, vamos operar com a gente, opera com esse sistema, vamos trabalhar nessa corretora. Eles garantem que você vai ter um rendimento de 1% ao dia, 10% por semana, aí fica todas aquelas loucuras que o pessoal fala, né? Tudo isso vem de pirâmide, é o sentido da pirâmide, porque enquanto você conseguir trazer gente para dentro dela, do sistema, o dinheiro que vai entrando vai acabando fornecendo toda a cadeia.
A partir do momento que para de entrar pessoas, o sistema fale e quebra. E o Suitability ele já faz exatamente isso. É para você poder ver o que o cliente quer, qual o risco que ele está disposto a correr, se ele conhece aquele produto, como que aquele produto se comporta, qual tipo de rentabilidade que ele pode alcançar e qual tipo de prejuízo que ele pode alcançar, se aquele produto vai ter uma carência ou não de tempo. Por exemplo, se a gente pega alguns produtos de renda fixa, a pessoa tem que ficar determinado período preso àquele papel, né? Se ele sair antes, ele tem alguns papéis que você não consegue nem sair, né? Algumas operações, e tem outras operações que se você precisar sair, você vai ter um prejuízo enorme. E só de taxa que você vai ter que pagar uma série de questões. Então, e nem sempre o cliente está sabendo disso. Normalmente o cara acaba vindo pela euforia e ou bate o instalo na cabeça dele, ou ele vê alguma coisa em relação a movimentações de renda fixa, taxa de DI caindo, e ele fala, não, eu vou colocar meu dinheiro na bolsa, porque ele vê fulano ou ciclano ganhando dinheiro, ou tendo um bom retorno, ou uma boleta intraday de 20, 30 mil reais que o pessoal costuma postar nas redes sociais, falando, olha, vem que é fácil. Não é assim. É isso que eu falo. Eu não costumo postar nenhum tipo de boleta minha na, em redes sociais, ou Instagram, ou coisa do tipo, justamente por isso. Porque é desrespeitoso com as pessoas que não têm aquela informação. Às vezes a gente vê, principalmente no Instagram, Facebook, a pessoa colocar lá, olha, ganhei 80 mil reais em 1 minuto, 20 mil reais em 10 minutos. Só que ninguém entende qual que é o risco que o cara está correndo ali, né? Normalmente os caras só mostram as boletas que dão ganho. Dificilmente são raríssimos os casos e pouquíssimas pessoas idôneas que quando mostram tanto a alegria, mostram a dor também. Dá para contar nos dedos analistas ou traders profissionais que mostram o lado ruim da coisa. Então é isso que é até constrangedor e desrespeitoso às pessoas. E a pessoa vê lá uma boleta de 80 mil ou de 20 mil, ele fala, é fácil, eu vou colocar meu dinheiro lá. O cara coloca, ele vai perder dinheiro, né? Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não teve a informação, ou por não ter instrução, né, suficiente do mercado, ou por não ter conhecimento realmente daquele ativo, o que acontece, como funciona, né? Então, essa aí CVM 359 na minha opinião, acho que é uma das mais importantes em relação à questão de tratativa igualitária para todos, né? Carol tá por aí, boa tarde, Carol. Andresa tá por aí, Jefferson tá aí. Até aqui tá tranquilo, né, turma? Tem muita. Tá dando para compreender, né? Que eu não quero ir tão rápido, senão eu começo a disparar aqui, feito cavalo bravo falando, e às vezes a pessoa pode se perder. Comenta no chat se tá tudo ok, tá? Pra gente ir dando sequência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar, eu paro na hora e a gente volta no assunto e tenta entender a lógica, tá? Isso é muito importante a gente entender. Bom, como que as corretoras ou bancos de investimento, casas de análise, vão fazer as verificações, né? Eles têm que entender qual o período em que o cliente deseja manter investimento, se ele quer fazer alguma coisa para previdência, para aposentadoria, pelos próximos 2 anos, 5 anos, qual a finalidade de investimento que ele vai ter, se ele quer rentabilizar, se ele quer fazer aporte, se ele quer fazer uma poupancinha ou se ele quer viajar, né? O que o cliente está querendo? Então, em cima disso, eles elaboram questionários sobre as preferências de risco aceitas e compreendidas pelo cliente. Qual a periodicidade ou frequência que o cliente já realizou determinado tipo de operação, tá? Quais são os valores e as receitas regulares do cliente? Quais ativos que pertencem ao patrimônio dele? E formação acadêmica e experiência profissional do cliente. Bom, aqui a gente já começa a entrar nos critérios, né? Como que é feito esse tipo de questionário. Então, aquilo que eu falei,
qual período que o cliente deseja manter o investimento. Se o cliente falar, olha, eu pretendo, não tenho previsão de retirada desse aporte que eu estou fazendo na corretora. Então será que ele precisa de uma operação rápida? Será que ele vai trabalhar no intraday? Ou ele vai colocar um dinheiro lá porque ele quer fazer um investimento, montar uma carteira? Qual que é a finalidade dele para isso? A questão de preferências de risco, por exemplo, tem pessoas que têm aversão a risco, então ele tem que ter um perfil mais trabalhado em sistemas de renda fixa, onde que a variação da carteira dele, ou a variação do dinheiro que ele colocou naquela operação, vai ser mínima, pequena ou pouca. Então tem que entender isso. Às vezes a pessoa fala assim, não, tá com medo de bolsa de valores, está com medo de variar, vai para renda fixa. Quem acompanha aqui todo o nosso estudo sabe que não é bem assim, né? Quando a gente comentou nas aulas e no bate-papo que a gente teve em relação a letras do Tesouro Nacional, a gente viu que dá para fazer bastante maluquice ali, né? Opções que tem em termos de swap, de renda DI, de pré-fixado e pós-fixado, como que dá para operar aquilo em relação à curva de juros, né? Então dá para se aproveitar determinados momentos e a gente ganhar muito mais do que o título está prevendo. Que nem a gente fez o caso lá do comentário, pegar um pré-fixado durante o ano e você conseguir ele falar que vai pagar 7 e você pegar 30, 35%. Ou aquele exemplo que a gente deu lá de 2035 e 2045 IPCA+, deu 82%. 2045 deu quase 100% de valor, em menos de um ano. Então, é lógico, tem que descontar as taxas, tudo, mas mesmo assim, um título que falava que ia te pagar 8%, 9% no máximo, teve rentabilização de 82% em 6 meses. Então, quem tiver em dúvida, inclusive, volta lá, ou entra no meu canal, DT Dog Trader aqui no YouTube. Lá tem a questão falando sobre Tesouro Nacional, né? E lá a gente pode, lá eu explico bastante essa relação, o que pode ser feito, o que não pode, né? De qualquer forma, todo mundo que faz um investimento em letra de tesouro, a recomendação é que você leve até o vencimento. Para você garantir aquela rentabilização, ou seja, fazer com que os juros trabalhem de uma maneira crescente, gradual e composta para você não ter um crescimento linear na sua carteira, e sim um crescimento exponencial. Só que em alguns momentos você pode especular também o tesouro direto, que a gente chama de tradear o tesouro direto, né? Onde você consegue pegar movimentos em cima da curva do DI e pegar muito mais rentabilidade em um curto espaço de tempo. Então, quem tiver dúvida, depois dá uma olhada lá. Então, voltando aqui, a gente está no questionário de risco, né? O que o cliente aceita. Quais são os valores e receitas regulares do cliente e quais ativos pertencem ao patrimônio dele? O que ele quer dizer com isso? Se o cliente tem alguma renda, se ele trabalha ou em alguma empresa ou trabalha por conta própria, e ele tem alguma renda que ele esteja ganhando, que ele possa fazer aportes, né? De que forma que ele queira fazer aporte. Por exemplo, se ele pegar um investimento que ele quer montar uma carteira, só que ele não tem um valor total. Se ele tem, por exemplo, ele quer montar uma determinada carteira com 50 mil reais, ele só tem 10. Esse tipo de situação nesse questionário vai poder traçar um objetivo, falar, legal, então você vai fazer um aporte de tantos reais por mês até conseguir atingir os seus 50 mil reais de carteira. Então tem tudo isso em cima desse questionário que deve ser feito, que deve ser entendido. Tá? E quais ativos o cliente já possui, justamente para saber a experiência que ele tem. Às vezes, que nem há pouco tempo atrás, tinha-se a opção do fundo de garantia você colocar em Petro ou Vale. Então, muitas pessoas que estavam lá com seu fundo de garantia rendendo a TR podiam atrelar via, acho que não lembro se era Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica. Se não me engano, era pela Caixa Econômica. Você tinha você fazia uma autorização que você colocava parte do seu fundo de garantia atrelado às variações e ações da companhia, tanto da Petro quanto da Vale. Então, entender essa lógica, né? Eles podem ser feitos dessa forma. A questão de formação acadêmica e experiência profissional é justamente para ver qual nível de entendimento
da pessoa em relação a um contexto geral de mercado, tá? A um contexto geral de raciocínio lógico e principalmente o que a pessoa costuma, porque querendo ou não, tem opções que você tem que fazer N contas, você tem N variáveis, você tem várias situações que pode estar atrelando e que pode acabar por uma fragilidade ou desconhecimento da pessoa, ela ser prejudicada por isso, por não ter esse conhecimento. Então, dependendo de como tiver o perfil da pessoa, o tipo de relatório tem que ser feito de uma outra forma, talvez até presencial, ou por telefone, ou por contato. As informações que devem contar no relatório dessa empresa, ela acaba vendo assim, olha, eu tenho boa parte dos meus clientes que eles não têm facilidade com cálculos. Pô, então eu tenho que fazer montar, elaborar um relatório ou uma recomendação com que eles consigam entender essa lógica de maneira mais fácil e mostrar para eles quais são os riscos. Eu tenho que garantir que eles saibam o que eles estão fazendo. Saibam não que eles vão ganhar, tá? Que não pode, dentro de uma renda variável, você garantir o ganho. Mas você garantir que a pessoa entenda onde ela está pisando. Se ela está, por exemplo, você está dirigindo um carro numa estrada que está nublado, chovendo e de noite. Pô, você vai falar pro cara, não, pode acelerar que não tem problema? Lógico que não, você tem que mostrar pro cara. Por mais que você conheça a estrada, você tem que mostrar, olha, quais são os riscos, se você continuar acelerando, o que pode acontecer. Então, esse tipo de situação ela tem que mostrar. Outra coisa, em cima disso, só voltando aqui, né? Em cima de todo esse questionário, eles vão colocar lá 10, 20, 30 questões. Em cima dessas respostas, eles têm uns fatores. Cada corretora trabalha isso que eu falei. Não existe ainda uma padronização em relação a essas notas que são atreladas. Mas em cima disso, eles vão falar, por exemplo, da questão do 1 ao 10 tem um fator 1. Da questão 10 a 15 tem um fator 2 de peso no consenso deles. Em cima disso, eles vão fazer uma tabela e falar, olha, o investidor que atingiu o número, parece aquelas questões que a gente vê de enquete, né? Ele vai falar assim, o investidor que ficou na nota de 1 a 10, ele está com um perfil moderado, ou está com um perfil arriscado, ou um perfil arrojado. Em cima desse tipo de perfil que ela vai liberar as operações e também mostrar a carteira recomendada dela ou os ativos que ela quer trabalhar com aquele cliente. Então, às vezes acontece também muito pessoa que faz treinamento ou faz curso, ou até mesmo quem está entrando, né? Às vezes a gente vê aqui no chat ou pelo Face, grupos de Zap de conversa sobre bolsa, a pessoa falar que ela quer tentar entrar, por exemplo, a pessoa quer fazer uma operação de opção, ele não consegue entrar, a corretora não aceita. Por quê? Porque o perfil do cara não está autorizando aquilo. Se ele quiser operar, ele pode? Pode, só que ele tem que entrar em contato com a corretora e falar que ele sabe das regras, sabe de tudo aquilo que está falando, mas ele quer operar, é um direito dele. Tá bom, a corretora vai fazer um registro disso e vai fazer. A gente vai ver nessa Suitability também. Suitability, mais para frente. Tá? O que veda essa análise de perfil de investidor? Tá? Bom, se o perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço, é exatamente aquilo que eu estava falando. Então, por exemplo, o cara quer fazer uma operação em renda variável ou day trade. Se ele não tiver esse perfil validado na corretora, a corretora pode travar e falar, não, você não vai fazer. Aliás, ela deve travar, né? Outra coisa, não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Então, uma questão é ele responder o perfil e não ter adequação. Outra situação é ele não querer responder aquele perfil. Tá? Se ele não quiser responder, é vedado. Outra questão, as informações referentes ao perfil do cliente não estejam atualizadas ou preenchidas. Esse levantamento tem validade de 24 meses e deve ser armazenado por 5 anos pela instituição. Então lembra que eu até comentei, né? A pessoa foi tentar operar e não estava conseguindo operar.
porque ele tinha margem na corretora, tinha saldo, tudo bonitinho, ele fez todo o registro, ele foi lá colocar a ordem dele e não acatou a ordem, não acatava a ordem. É justamente por causa dessa ICVM 359, porque venceu o questionário que ele fez junto da instituição, né? E ó, esse levantamento ele tem validade por 24 meses, então depois deem uma olhada, quem já opera, entra no site da corretora e vê quando vocês fizeram, qual que era o perfil de vocês, qual que é a validade dele, né? Principalmente quem opera no intraday acaba esquecendo esse tipo de informação. Um belo dia você vai estar lá preparando a sua entrada, tá esperando, você vai lá, coloca, pendura a tua ordem, quando bate o preço lá, ela não executa. Fica lá, ordem rejeitada, ordem rejeitada. E o cara não sabe por que que é. Acaba xingando a plataforma, xingando a instituição que ele trabalha, a corretora que ele tem conta, ou o banco que ele tem conta, e na realidade ele não fez essa atualização, né? Normalmente, inclusive, quando está para vencer, a corretora ela acaba mandando um e-mail para a pessoa ou acaba entrando em contato. No meu caso, toda vez que está para vencer, a corretora, faltando 10, 15 dias, ela acaba enviando para mim um e-mail de informação avisando, olha, tá vencendo o seu questionário de perfil de investidor, por favor entre para poder dar sequência. Caso vença, você não poderá operar. Ela manda esse e-mail para mim. Então, fiquem atentos, né? Porque pode acontecer esse caso, né? Você está lá numa operação, ou, por exemplo, você quer fazer uma operação de swing trade, você dorme no papel num futuro, dorme comprado no índice, ou dorme vendido no índice. No outro dia chega, sua ordem está lá, está pendurada, não vai ser cancelada. A ordem que você colocou está correta, está coerente. Só que você vai querer sair da operação no dia seguinte, quando abre, tem um lucro, você vai lá, quero zerar. E ela começa a rejeitar, e você não sabe por quê. Aí você toma aquela canseira de ter que ligar para a corretora e ver o preço flutuar. Então, esse tipo de situação é bem corriqueiro. E muitas poucas pessoas comentam sobre isso. Até hoje, realmente, eu não. De 17 anos de mercado, eu não vi ninguém até hoje comentar isso no YouTube ou em alguma site de informações ou salas de corretora. Vocês já tinham ouvido falar em toda essa sistemática? Como que tá por aí, pessoal? Vocês conheciam isso? Quer dizer, conhecer com certeza conheciam quem já opera, porque tem que fazer esse perfil. Mas toda essa lógica de 24 meses, já aconteceu alguma coisa disso com vocês e vocês estarem operando e travar, não conseguirem operar justamente por questão dessa renovação do questionário? Como que tá por aí? Guilherme Gonçalves, eu aprendi na marra. Por que, Guilherme? Te travou? Você foi tentar operar ou você dormiu comprado em um futuro ou vendido em um futuro e aí de repente, quando você foi zerar, não deixaram? O que aconteceu? O Andrei falou, não sabia da renovação. Isso é triste, porque assim, a gente não tem obrigação de saber. É isso que eu falo. Nós, como pessoas normais que vamos operar ou que vamos fazer um investimento, olha lá, o Guilherme está falando, não podia operar. A gente não detém essa informação. E essa ICVM 359 é justamente para isso, para passar informação para o cliente. Ninguém é o dono da verdade, ninguém tem que ser um dicionário ambulante, né? Então, esse tipo de informação a gente não vê ninguém comentar em nenhum site, em nenhuma sala de call, em nenhum tipo de operação, né? Inclusive, esse até um dos pontos de melhoria contínua, né? Que falam que todos os relatórios, tem alguns textos que falam em relação a isso que eu estava estudando durante toda essa saga, né? Nesses 4 meses que eu tenho estudado, tem várias pessoas que acabam comentando isso, solicitando que seja elencado, né, na próxima ata da CVM que for ajustar essa questão da 359,
é que tenha esse tipo de informação quando o cara emitir um relatório, né? Quando uma empresa, uma corretora, uma casa de análise emitir um relatório, ela acabe sempre colocando um item disso de forma clara e fácil para o cara ler, não aquelas letrinhas pequenininhas, essa questão de revalidação, ou até mesmo uma postura das próprias corretoras em relação ao seu cliente. Isso é respeito. Lembra que a gente falou lá no Código de Conduta da PMEC que o analista deve manter um tratamento respeitoso ao investidor, visando a melhor visão e oportunidade para o investidor e acima até dele mesmo, né? Que esse é o código que a gente viu na PMEC. Então é o tipo da informação que deveria vir, a corretora deveria falar, deveria ter um mecanismo que forçasse ela a entrar em contato e não simplesmente acabar entrando nessa sistemática. Falar, mas expandiu muito. Concordo que expandiu muito, mas essa questão da ICVM, ela desde 2013, a gente já está 6 anos com essa instrução. E querendo ou não, ela não poderia deixar assim barato, né? Ó, o Guilherme falou que ele deixou de um dia para o outro, ele não podia operar. É justamente isso. Você consegue até cancelar a ordem se você tiver lá já alavancado ou alguma coisa do tipo, né? Tem até algumas ferramentas que o pessoal faz. Inclusive até uma dica. Quando você estiver operando e, por exemplo, travou a tua plataforma, ou, por exemplo, você está numa ordem e abre um payroll ou um Fed, ou dá uma barata voa no índice ou no dólar, e você está operando lá e sua plataforma travou, você vai entrar em contato com a tua corretora, tentar zerar, ou quem trabalha com mais de uma plataforma que seja linkada, ela acaba tentando zerar pelo celular, né? Uma outra sistemática que tem, que muita gente faz, é o seguinte: na mesma hora que trava, a pessoa entra no site da corretora, né? Normalmente o cara está operando, ele fica com o home broker aberto ou linkado com a corretora, independente da plataforma. O que o cara faz? O cara vai lá e zera a margem dele, né? Ou seja, aquela margem que a gente deixa em preparado para alavancagem, ele vai lá e zera a margem dele. Travou a plataforma, travou a corretora, não sei o que eu faço, estou desesperado, estou ligando. Pô, não é só você. Você imagina, se travou a plataforma e a corretora, você tem todos os clientes que estiverem trabalhando naquela hora, que vai ter travado também, vão estar ligando para a corretora. É muito difícil ela atender essa demanda rapidamente. Só quem está numa operação sabe o que é travar uma plataforma se não saber para onde o preço está indo, principalmente quando ele está contra você, né? Para isso até que a gente usa algumas sistemáticas de ordem oco, já enviar a ordem, tanto quando efetiva a compra você já coloca a tua ordem alvo e stop, para você já mitigar os seus riscos, né? Mas muita gente acaba querendo operar no dedo, querendo operar no book e trava a plataforma. Na mesma hora, entra no teu site lá da corretora, zera a tua margem. Porque o robô dela vai vir, né, de risco, vai zerar a tua operação, né? É um dos mecanismos, mas de qualquer forma você tem que estar entrando em contato com a corretora para ver se realmente zerou, como é que tá. Porque pelo menos você mitiga o teu risco de trade, né? Deixa eu ver como é que tá por aqui. O Guilherme falando, agora quando eu abro uma nova conta em outra corretora, primeiro que peço é o telefone da mesa de operações. Cara, são informações que a gente não... É isso que eu falo, tem informações que a gente só pega quando acontece, né? Para vocês terem uma ideia, que minha câmera que ela fica no monitor, em cima do monitor, não dá para mostrar. Mas assim, eu tenho uma lista aqui no meu monitor, na lateral dela, eu fiz aquela coisa bem assim, gambeta, né? Eu tenho uma fita crepe aqui na lateral do monitor, tá? E ela tá falando meu código de cliente, minha senha de transmissão, minha senha de roteamento, tá? Tá tudo aqui das corretoras que eu opero. Tá tudo aqui. Porque na hora que dá o desespero, já aconteceu comigo, de eu ligar, de travar, alguma coisa do tipo, você liga para a corretora, cai na mesa de operação, você até fica feliz que foi rápido, você chega lá e fala assim, olha, travou minha plataforma, eu preciso zerar a operação. O cara fala assim, qual o seu código de cliente? Aí você fala, cara, não sei, eu sei somente o meu CPF, te ajuda? O cara fala, não, eu vou te transferir
para o setor de cadastro, que lá eles têm como saber a informação, porque o cara que está na mesa, ele está vendo lá todas as ordens, book de compra, de venda, como tá as ordens, e ele não sabe exatamente quem é você, qual é a sua ordem, porque ele só vê o código, né? Então essa questão de código de cliente é muito importante vocês terem. Que é outra coisa que dificilmente alguém fala, tanto no intraday quanto no swing trade, quanto o que for, né? As plataformas tem lá, quando você vai se logar, ele aparece seu código de cliente. Normalmente você tem uma senha que seria a tua senha igual do home broker, e depois você tem uma senha de roteamento para poder realizar uma operação. Esse tipo de informação quase ninguém tem num papel ou tem numa fita crepe, tá? O pessoal, quando vem aqui em casa, os amigos que operam também, às vezes quando a gente bate algum papo em relação ao mercado, ou até mesmo treinamentos que eu dou pro pessoal, o pessoal olha e fala assim, pô, mas o que é isso aí? Aí eu falo, os caras falam, pô, mas coloca num papel bonitinho na lateral. Eu falo, não, aqui eu tenho certeza que está aqui no monitor, esse computador é onde que eu opero. Pô, tá aqui no monitor, qualquer desespero que tiver, eu tenho, né? Eu tenho ali. Então, são algumas artimanhas que a gente vai acabando vendo no dia a dia para a gente poder se precaver, né? Deixa eu pegar aqui. É aquilo que eu falei, eu começo a falar, eu disparo, eu não paro, né, pessoal? Mas assim, alguém faz isso de ter o código do cliente à parte, anotado num papelzinho? Hã? Alguém põe na tela, põe na lateral, deixa anotado, né? O Guilherme está colocando aí em relação a direitos de ressarcimento junto à BSM. Realmente, tudo ou qualquer anomalia que tem, a gente vai conversar, vai ter uma live eu falando em relação a isso, sobre a BSN, que seria uma medida, chama MPR, se não me engano. São medidas provisórias de ressarcimento, que qualquer operação que você fizer e você achar que você foi lesado, primeiro contato é com a corretora, com o teu assessor de investimento. Se eles não conseguirem resolver o seu problema ou não entenderem que a culpa foi deles e sim a culpa foi sua, você não tem que acatar a decisão. Tem um órgão acima deles que vai poder fazer toda essa verificação, que é o BSM. Que aí você abre uma reclamação formal, tem toda uma instrução, toda uma lógica, uma rotina para poder ver quem realmente estava errado, né? Mas isso a gente vai falar lá para frente, tá, Guilherme? Então, assim, quais são as vedações? Deixa eu ver onde estava. Estava aqui, as verificações. Começamos a falar sobre a vedação. Tá? Outro detalhe que eu esqueci aqui desse slide. A corretora, mesmo ela fazendo e tendo uma validade de 24 meses com o cliente, ela tem que armazenar por 5 anos na instituição esse tipo de relatório. Tá? Da mesma forma que a gente viu de lavagem de dinheiro, da mesma forma que a gente viu lá no Código de Conduta, toda instrução tem que ser 5 anos. Isso é meio que padrão para todas elas. Então, agora, até alguma pergunta se cair na prova em relação a Suitability, a 359, é realmente isso, né? Falar assim, qual a validade de um questionário de API? O que difere entre validade e segurança da informação? Então, você sabe que a instituição tem que guardar por 5 anos. Né? Bom, agora o que acontece? Caso o cliente não queira realizar o perfil ou mesmo revalidar, a corretora ou instituição, ela deve, por obrigação, registrar por escrito a informação sobre o risco que o investidor está correndo e que ele não quer participar da API. Normalmente, quando o cara não quer, a instituição ela não tem obrigação de atender a ordem dele. Então ele tem que entrar em contato com a corretora e falar, olha, eu não quero fazer, não sou obrigado, entendo o risco, só que eu não quero deixar nenhum relatório, não quero fazer nada, porque para mim isso daí não vale de nada. O cara quebra o pau e fala, mas eu quero operar por vocês. Ok, ela vai deixar, vai permitir, ela pode ou não permitir que a pessoa ou que o investidor
realiza as operações pela corretora dela. Só que para isso ela vai ter que entrar em contato com o cara, ou o investidor vai ter que entrar em contato com ela. Ela vai ter que deixar registrado por escrito, gravar áudio, gravar informação, que ele está sabendo dos riscos e que se ele não realizar esse tipo de análise, isso pode gerar algum tipo de prejuízo para ele em alguma operação financeira, que ele não saiba exatamente o que está acontecendo. Então ela tem esse direito. Da mesma forma, o analista que estiver criando um relatório ou preparando uma carteira para algum investidor e a pessoa não queira fazer, o analista ele pode e deve, inclusive, não recomendar nada para aquele analista, nada para aquele investidor. Tá? Muitas vezes a gente vê grupos por exemplo, de Zap, né, de WhatsApp, grupos de investimento, grupos de trade, ou até mesmo ver dentro do Facebook, que nem nós temos, o Charles tem o canal lá do Acredita Operador, onde os traders conversam com traders. Se ele fizer uma operação de call, vamos comprar determinado ativo, tá? E ele postar uma lâmina desse ativo, dessa recomendação de compra no Facebook, querendo ou não, as pessoas que estão acessando aquela informação, nem todas elas fizeram esse questionário. Então você pode estar pode ocasionar um prejuízo para as pessoas sem que elas saibam. Então, alguma recomendação que se dá através de um canal ou de um grupo de WhatsApp de alunos, alguma coisa do tipo, é vedado o analista poder passar algum call ali, desde que as pessoas não tenham esse API, essa análise de produto. Então ele pode até postar, por exemplo, um call de compra através do aplicativo da corretora. Ele pode postar essa imagem no Face ou postar essa imagem no grupo de WhatsApp, porque ele sabe que quem for operar por aquela corretora, ele tem que ter feito esse API, senão o cara não consegue operar. Então isso é algumas coisas que a gente vê, inclusive às vezes em grupos, né? O pessoal fala assim, pô, o que você acha de tal ativo? E o analista fala, olha, não posso passar recomendações por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, tem que pedir via ou o chat do YouTube, ou via chat da corretora, ou via mesa de operações, ou via o seu assessor de investimentos. É por causa dessa ICVM 359. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat. Histórico, o que é? A gente pode pedir o histórico de negócios executados ano a ano. Isso você pode pegar em relação à nota de corretagem, tá? Ou até mesmo através da tua plataforma. Precisa ver como que está a sua configuração da plataforma. Você consegue pedir essas questões de onde executou, onde você enviou, como que está. Mas normalmente isso aparece nas notas de corretagem. Agora, ano a ano, eu não sei a questão de histórico, quanto que eles armazenam desse tipo de informação que você consiga pegar. Eu acho que é mais interessante você entrar em contato com a sua corretora, tá? E ver o que eles falam, o que eles têm disso, o que eles têm de segregado que eles possam te enviar. Uma coisa é a corretora guardar, que nem a gente viu lá de 5 anos, né? Esse relatório ela vai ter que armazenar por 5 anos. Não quer dizer que ela esteja livre ou disponível. Ela pode guardar no arquivo morto, ou guardar numa nuvem, ou guardar em algum setor específico ou num drive específico. E ela não tem obrigação de mostrar isso para o cliente ou entregar isso para o cliente. Né? Ela vai ter essa obrigação de reter caso a CVM entenda que ela feriu o código ou trouxe algum prejuízo para o cliente. A CVM pode falar, olha, eu quero saber o registro dele dos últimos 5 anos. Mas isso é em relação ao API, a realização desse questionário, tá? Não é em relação às operações que você executou. Então não adianta nada você falar assim, mas espera um pouquinho, eu operei opções e o meu perfil lá não estava aprovado opções e eu tive prejuízo. Ok, você vai montar toda uma estrutura em relação a isso, falar que você não sabia, explicar todos os seus motivos e entrar com todos os processos cabíveis para entender de quem foi o erro. Se foi por omissão, se foi um erro seu, o que aconteceu independente do operacional. E eles vão poder avaliar. Tá? Então, em cima disso que trabalha esse questionário. Tá?
Agora, alguns detalhes. Quais situações que o profissional fica dispensado de realizar a verificação e adequação dos produtos do perfil do cliente? Isso aqui é muito importante, né? Se a pessoa for uma pessoa jurídica, ela não tem obrigação, nem ela nem a corretora, de realizar esse API. Se for um investidor qualificado, ou seja, uma pessoa... inclusive, essa questão da pessoa jurídica, né, que a gente fala. Tem muitos casos que tem corretora que não abre conta em corretora para PJ, só abre para PF. Ou as taxas são diferentes. Então isso é uma outra coisa de você poder ficar atento. Tá? Tem a questão do investidor qualificado, que são pessoas físicas ou jurídicas. Deixa eu até corrigir aqui que está faltando um acento. Fazer ao vivo. Então, pessoas físicas ou jurídicas que têm um montante de acima de 10 milhões de capital, ou pessoas que tenham certificações aprovadas pela CVM. Por exemplo, um analista CNPI, ele não precisa realizar esse tipo de perfil. Uma pessoa, um agente de investimentos, ele não precisa realizar esse tipo de perfil. Quem tem Ancor, CA300, CA600, tem as categorias que o cara simplesmente, quando vier esse perfil, ele vai falar, olha, possuo esse certificado, já valida para a corretora. Porque parte do princípio que ele tem a informação, ele sabe o que ele está fazendo. Investidores que têm a carteira administrada diretamente por administradores cadastrados pela CVM. O que seria isso? Gestão de fundos, fundos de pensão, previdência privada. Então, por exemplo, eu tenho uma previdência privada no meu banco. Tá? Eu não preciso preencher esse API junto ao banco. Por quê? Quem está administrando os aportes e toda a gestão dessa carteira é um grupo, ou seja, um analista, um gestor ou um banco que ele já tem esse cadastro na CVM junto a 359 justamente para mitigar o risco. Certo? Então, essa seria a questão da 359. Eu acho que é muito importante, apesar da gente achar assim, pô, é só leitura, é só lei, é só instrução. Você vê que é coisinha besta e boba, mas isso acaba impactando no nosso dia a dia como investidor, ou mesmo como instrução para quem vai tirar a carteira de CNPI, como que ele deve se portar, conhecer o cliente, né? Saber o que é. Então são situações que nem eu falei, teve acho que foi o Guilherme que ele dormiu comprado num futuro, no outro dia ele foi tentar operar e não conseguiu, né? Então esse tipo de situação é meio complicado, a gente pode ser pego desprevenido, é que nem a pessoa que quer operar um intraday. O cara quer operar um intraday de Petrobras numa quarta-feira e ele quer abrir uma posição de compra ou de venda e ele não sabe que vai sair os estoques de petróleo. Pô, é um dever do analista informar para ele, mas ele tem que saber que aquele ativo como se comporta. Se ele não sabe, ele não pode ser prejudicado por isso. Então isso vai de encontro a essa questão do 359, essa ICVM. A pessoa tem que saber como se porta, qual o perfil dela, a risco, as situações como um todo. Então existe essa padronização que chama-se de switchability. Tá? Pessoal, tá tranquilo? Ficaram com alguma dúvida em relação a isso aqui? A todos esses itens que a gente falou, da questão do Chinese Wall que a gente comentou lá no começo da live, seria a prevenção de inside trades, e a questão agora da ICVM 359. Como que tá por aí? A Carol já está no chat, a Carol na sequência vai estar com a programação dela. Tá tranquilo? Legal. Deixa eu parar a gravação.